A paz do Senhor, professores da EBD, da Assembleia de Deus em Campo Grande, alinhado com a nossa liderança, pastor Alessandro Malafaia e a pastora Aline Malafaia, em conformidade com o nosso diretor de educação cristã, o doutor Gisel Cruz, estamos com a temática de 2024, que vai falar sobre a família, projetos de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. A aula de hoje em Apreço, lição 5, tem como tema a importância da família para a sociedade. Essa aula é concernente à lição 5, que será lecionada pelos senhores no próximo domingo, dia 4 de fevereiro de 2024. É uma aula de preparação para o domingo, para lição 5, ok? A importância da família para a sociedade, uma aula de preparação. A aulinha é preço, ok? É lição 5. Lembrando, meus irmãos, nosso quarto congresso de EBD, que tem como a temática fortalecendo as bases da educação cristã e as instituições, e fortalecendo a base da educação cristã, ok? Perfeito? O nosso, lembrando, tá? Que é o nosso quarto congresso de educação cristã. As inscrições estão abertas, ok? Agora sim, primeiro trimestre de 2024, adultos, editora Betel, temática, família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores, segundo a minha palavra? Não, segundo a palavra de Deus. Perfeito? A lição em apreço é a lição 5, tá? Da revista de adultos, professores, do primeiro trimestre. E eu coloquei assim, por quê? Na nossa rodapé aqui, porque o conhecimento, é um grifo meu, aproxima o homem de Deus. Isso. Lição 5, a importância da família para a sociedade, que tem com o texto áureo, ok? Tem como texto áureo, para que sejam irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2:15. Perfeito. A imagem não está muito boa. Glórias a Deus. Vamos dar prosseguimento. Na verdade aplicada, vai falar assim: verdade aplicada, a família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e sociedade equilibrada. Temos aqui o objetivo da lição. Primeiro, explicar que a família traz bem-estar para a sociedade. Segundo, expor que muitos vivem em crise não por ter uma família, ok? Mostrar que a família cuida da saúde dos membros. São os objetivos, professores, desta lição. Perfeito. Introdução. A família é a origem e o alicerce da sociedade. Cabe à família o cuidado com a educação, saúde, alimentação e proteção dos seus membros, desde o ventre materno e, posteriormente, o acolhimento, a assistência aos idosos. Isso.
Tópico 1, família. Traz bem-estar para a sociedade. Tá? Eu coloquei aqui no subtópico 1.1, a sociedade é agradecida ou agraciada, como queiram, como uma família disciplinada, ok? Porque foi o próprio Deus que a criou, porque é uma instituição digna de honra entre todas as demais. Está em Hebreus 14, 4. Família, um projeto de Deus, uma instituição mais antiga que a própria igreja, ok? E criada por quem? Criada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, ok? Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, não física, semelhança moral, está lá em Gênesis, ok? E fez a mulher como adjuntora, ok? Tanto o homem como a mulher receberam o Ruá, né, o fôlego de Deus, que é o Espírito, tá? Mas sabemos que nós fomos formados à sua imagem e semelhança moral. Deus é um Deus moral e requer que a sua criação seja uma criação, tá, que possa honrar, tá, viver nos parâmetros do seu estatuto, das suas leis, principalmente na ética. Deus é um Deus ético, Deus é um Deus moral e requer que a sua criatura, a sua criação seja uma criação moral, dotado de princípios, tá? Desse conjunto que norteia a palavra de Deus e norteia a nossa sociedade, de princípios e de ética. É assim que Deus quer que a família norteie também a sociedade em que vivemos. 1.2, alguns aspectos que evidenciam a importância da família para a sociedade. Primeiro, para evitar a degradação moral, para evitar a promiscuidade, para evitar crianças desamparadas, moradores de rua, ok? Para evitar a pendência ou a tendência de drogas, álcool, tabagismo, tá? Para a igreja e para o casal e para os filhos, tá? Ok. Isso, 1.3, famílias estruturadas prestam uma importante ou relevante contribuição aos governos, ou seja, quando você cria os seus filhos na demonstração da palavra de Deus, em seu estatuto, nas suas leis, observando a palavra de Deus, você está dando um presente, pai, para a sociedade, ok? Porque os seus filhos vão ser os futuros governadores éticos, os futuros presidentes éticos, os futuros metalúrgicos éticos que vão liderar com ética, ok? Marcando o terreno, ou seja, marcando o terreno como cristão, aonde quer que eles estejam em uma faculdade, estejam como parlamentares, ou do Senado, ou da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Executivo, ou também na Câmara dos Deputados, na Câmara também dos vereadores, não importa, aonde eles estiverem, os seus filhos foram criados segundo o estatuto e a lei de Deus, e vão dar uma grande contribuição para a sociedade, ou seja, a sociedade precisa agradecer aos pais cristãos por ter criado seus filhos no estatuto, na lei de Deus, que estão dando um grande presente com esses filhos para a sociedade. Perfeito. Subtópico 1.1 é o subtópico do tópico 1, subtópico 1.1, ok? A família não pode ser maculada, desprezada ou ignorada para a propiciação e perpetuação da raça humana. Gênesis 1, 27 e 8. A forma e a fórmula, isso, foram dadas para a socialização do homem, veio Eva, pois não era bom que o homem, tá? O homem está só, ou viva só, tá? Foi um desígnio dado pelo próprio
pelo próprio Deus. Deus fez, né? Eva fez Adão segundo a sua imagem e semelhança, dotado de atributos comunicáveis. Deus é um Deus moral, Deus é amor, tá? E o homem é capaz de amar. Deus é perdão e o homem é capaz de perdoar. Então são atributos comunicáveis. E fez o homem e deu urua, o fôlego, o sopro sobre as suas narinas, e depois ele viu que o homem não poderia viver só, e fez, ok, da costela de Adão, ok, não fez do pé para não ser pisada pelo homem, e não fez da cabeça para não ser maior do que o homem, e fez da costela para ser ajudada, ou seja, a adjuntura, ajudadora, para ajudar o homem a administrar bem a casa. Um homem que tem uma mulher que administra bem a casa, ou seja, que entende o seu chamado ministerial, da mulher que veio como adjuntura, o homem o cabeça, que tipifica o próprio Cristo, e a mulher que tipifica a própria igreja, precisa ser amada pelo homem que tipifica o próprio Cristo, assim como Cristo amou a igreja. E Deus fez da costela, tá? Aquela que precisava ser o quê? Ajudada, aquela que precisava ser protegida, resguardada. Tá? O homem tipo de Cristo, simbolizando o próprio Cristo, que vai guardar a sua esposa, a noiva, a igreja. E o homem também vai guardar a sua noiva, a sua esposa, que representa a igreja. E será uma só carne. Tá? Tanto a igreja como o homem, a igreja com Cristo, ela é fundida na mesma videira, ok? Na mesma árvore, ok? Foi enxertado na mesma árvore. E assim também a mulher, tá? Veio no mesmo âmago, ok? Veio da costela de Adão. E assim como Deus soprou nas narinas de Adão e deu uma partícula, tá? Uma partícula da sua presença, uma partícula de Deus no homem. Eva também recebeu, por quê? Porque veio da costela de Adão. Perfeito. Subtópico 1.2, alguns aspectos que evidenciam a importância da família. Primeiro, para a igreja, lares sadios, igrejas fortes, famílias curadas, igrejas abençoadas. Para o casal, entender as necessidades afetivas do homem e da mulher, pois são carentes de afetividade, amor, carinho, atenção, presença e reconhecimento para os filhos, criá-los e educá-los na admoestação do temor de Deus. A maior parcela de responsabilidade na educação dos pais dentro da família é a maior parcela. Por isso, os pais não devem deixar que outras instituições substituam o lar e a educação e a escola dá o conhecimento. O lar da educação, a escola dá o conhecimento. Lembrando, meus irmãos, que Jesus é a família, a sociedade. Jesus, ele, dos 8 aos 12 anos, assim a sociedade judaica, sócio-religiosa judaica, ela vai pegar a criança, né, dos 8, vai separar a criança dos 8 anos aos 12 anos, tá? E ensinar os preceitos de Deus aonde? Aos pés, na sinagoga, aos pés do rabino, até o dia de hoje. No judaísmo ortodoxo, nós, nessa cultura social religiosa, nós vemos isso. Então, a criança separada desde a época de Jesus, né, do tempo remoto de Israel, até o dia de hoje é separada dos 8 aos 12 anos, ela vai aprender toda a Torá, ok? Assim a família, toda a família, inclusive a família de Jesus, tá? Vai José e Maria também educaram Jesus assim a aprender toda a Torá, dos 8 aos 12 anos, cantada. Então ele vai cantar toda a Torá, a criança com os 12 anos de idade, a criança judaica, ela vai aprender a cantar sem errar uma acentuação, todo o Pentateuco, ok? Que é a Torá, corresponde ao Pentateuco nosso, da nossa Bíblia, ok? Sem errar uma acentuação no hebraico e no aramaico. Se errar, eles voltam tudo. Então ela aprende a cantar e não erra uma acentuação. E dos 12 aos 18 anos,
é separado para aprender o ofício do pai. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro. No exímio carpinteiro, aprendeu o ofício de José. Isso tudo na sinagoga e no âmbito familiar. É uma honra ser um carpinteiro, um pescador como Pedro, era uma profissão muito honrada, tanto que a profissão de carpinteiro era classe média, então mostrando, ok, que José, a família José não é uma família, não era uma família qualquer, era uma família de status que fazia móveis, ok, para os governadores e os prefeitos da época. E dos 12 e dos 18, tá? E dos 18 aos 30 anos de idade, aí sim, tá? Lá na sinagoga, os rabinos, eles observam o mancebo e falam assim: esse mancebo ele tem característica, ele tem posição, tem postura, ok? Para ser um rabino, tá? Aí sai a sociedade, sai com 30 anos, sai um rabino. Por quê? Aqui no Brasil, com 18 anos é de maior, mas na sociedade judaica, sócio-religiosa judaica, ok? É com 30 anos de idade que ele passa a ser de maior, que é oferecido esse mancebo com 30 anos. Por isso que Jesus ele se torna mestre, que passa por todas essas etapas, dos 8 aos 12, dos 12 aos 18 e dos 18 aos 30 anos. Ele aparece no cenário cumprindo todos os preceitos social, político, religioso que qualquer cidadão de Israel precisa cumprir. E Jesus cumpre tudo isso. Por isso que ele tem homologação, ok? Para entrar na sinagoga e no púlpito ler, falar sobre si mesmo em Isaías, ok? Porque não era qualquer um que poderia subir o púlpito. E Jesus, ele sai um rabi, um rabone, um rabino, com 30 anos de idade e oferecido para a sociedade. Aí começa o ministério terreno de Jesus com 30 anos. Não podia ser, não deveria ser com 18, nem com 29 e meio, teria que ser com 30 anos por conta do conceito social, político, religioso de Israel. E Jesus e a família de Jesus, ele cumpre todos esses preceitos sócio, religioso, político de Israel, para dar a autenticidade de Jesus como Deus. Ele aparecer na sinagoga como um rabino. Tanto que Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos sinópticos, vai dizer todos três, né, estão em conformidade no seu contexto literário, o que está escrito em um está em embasamento no outro, por isso que é sinópticos, ou sinóticos, como queiram. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ok? Vai dizer sim. Os discípulos falam assim: Rabi, né, ou Rabone, quem é Deus? E Jesus responde: vocês estão tanto tempo comigo, não sabeis quem é Deus? Quem viu o Pai Celestial viu o Filho que está na terra. E quem viu o Filho que está na terra viu o Pai Celestial. E Jesus entra no templo, tá? Na sinagoga, e sobe o púlpito. Só quem poderia subir o púlpito e ler os pergaminhos, os rolos de Isaías, dos profetas, ok? Tá? Dos poéticos, dos livros poéticos, dos livros proféticos, dos históricos, eram os rabinos. Jesus ele sai com 30 anos de idade, um rabino, tá? Ele passa por todo esse crivo, tá? Para poder ser reconhecido como rabino e como Deus pela sociedade judaica. Tá? Os fariseus e escribas não puderam fazer nada, porque, na realidade, ele saiu com 30 anos, um rabino. Então, era a sociedade, a família judaica na época, ok? Bons pais, isso aqui, Augusto Cury, tá? Eu colhi isso aqui. Bons pais dão um presente. Pais brilhantes dão o seu próprio ser, ok? Foi assim como Jesus deu o seu próprio ser, próprio Deus, né? Deu o seu único filho para nos redimir de todo o pecado. Os pais vivem em função de dar presente para os seus filhos, tá? E são bons pais. Não presente, são lembrados por um momento. Os pais que se preocupem em dar a sua história aos filhos se tornam inesquecíveis. É assim que toda a sociedade cultural religiosa de Israel se lembraram, principalmente da tradição oral, que era passada de pai para filho, como a agricultura, um pai de família, tá? Que plantou,
jogou a sua semente, não no pedregulho, não na areia, mas em terreno fértil, isso aí, tá, é uma parábola que era passado de pai para filho, ok? Isso fica marcado na história de Jesus. Ele, tá, nas suas parábolas, ele pronuncia sempre isso. A parábolas é a tradição oral que era passada de pai para filho de um agricultor, da agricultura familiar, e também de construir uma casa, né? Falou que o pai prudente não é aquele que construiu a sua casa na areia, que veio, né, enchente e levou, veio a chuva e levou, né, no vale. O vale é fácil de construir, mas que construiu no monte, tá? Que construiu a sua casa numa rocha, no monte, que é difícil de subir no monte, mas não tem chuva. O vale, tá? Quando vem a enchente, leva a casa porque foi construído na areia. Mas quem construiu a sua casa, ok, no monte, no, em cima de uma rocha, pode vir a chuva e o vento que não vai. Então, isso é a tradição, da tradição oral, que era passar de pai para filho. Estão falando sobre família, projeto de Deus e o contexto judaico, ou seja, histórico do povo de Israel, e no tempo de Jesus, Jesus vai falar sobre essas questões, né, de como é que era a família, da tradição que era passado, as questões do aprendizado agrícolas, da construção civil, tudo isso em parábolas, que era passado de pai para filho. Então, bons pais dão presente, mas pais brilhantes dão o seu próprio ser. O doutor, né, psicólogo, escritor Augusto Cury deixou esse grifo. Subtópico 1.2 vai dizer assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado à tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, tá? De 6 a 9. Foi assim que foi a educação, tá, de Jesus Cristo, tá? Pelos seus pais, Maria e José. E também a orientação dada pelo seu pai, tá? O próprio Deus para Cristo. Jesus, ele conversava todo dia em oração e pedia as diretrizes do Pai Celestial, assim como cada família cristã deve pedir as diretrizes dos estatutos, das leis de Deus, para que possamos governar, ok? E estarmos bem, atrair essa sociedade através do nosso testemunho, através da nossa missão, na apologia em defesa da fé, em defesa de Cristo, apontando para Cristo. Tá? Um olhar cristocêntrico, uma didática cristocêntrica, para estar, sem um sinal na tua mão, nos umbrais da tua porta, na tua casa, que seja no teu levantar, no culto dominical, no culto matinal, no culto em casa, ok? Ata a palavra de Deus, o estatuto, as leis de Deus na tábua do seu coração, família. Subtópico 1.3 vai dizer assim, é o subtópico do tópico 1. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem a sua justiça, com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança, que se lembram de obedecer os seus preceitos, os seus estatutos e a sua lei. Ok? Voltando a falar, que vai estar atado no coração, porque teve uma época que Israel não dominava o hebraico, mas os povos da Mesopotâmia, como os arcádios, sumédios, povos semíticos, já tinha escrita coeniforme, né, os egípcios, pictográfica, mas Israel não detinha ainda o hebraico. Por isso que era tradição, era passado de pai para filho, oral, tá? E eles, até o dia de hoje,
As parábolas de Jesus vão explicar muito isso. Até os dias de hoje, eles mantêm essa tradição oral que era passada pelos seus antepassados, ok? Seus bisavós, tataravós, seus avós, seus pais, tá? Ficou atada no coração, que era falado na igreja, nas sinagogas, de casa em casa, pela aldeia, em sua mesa, na hora do almoço, era falado essa tradição oral que era passada de pai para filho. Perfeito? Isso. Muito bem. Subtópico 2, tá? Tópico 2. Vivendo em crise por não ter uma família. É o tópico 2. Subtópico 2.1. Quem tem uma casa não quer dizer que tem um lar. Lá é o local que mora uma família. Ter uma casa não significa ter uma estrutura familiar, mas pode ser apenas um edifício ou uma construção de tijolos. No entanto, entendemos que se a casa estiver edificada na rocha, que é Jesus, tá? Ela se transforma em um lar feliz, ok? Porque uma casa, ela não precisa ter vários banheiros, tá? Deus, ele vai dar o sustento, ele vai dar o necessário, tá? Uma casa, ela pode ter somente 4 cômodos, mas não falta amor, não falta oração, não falta o partir do pão, não falta comunhão. Então, não precisa ser uma casa abençoada. Uma casa abençoada não é uma casa que tem 10 banheiros, 20 cômodos, quase 500 metros quadrados de construção. Não, pode ser uma casa simples, tá? Que não vai faltar amor, não vai faltar compreensão, não vai faltar o partir do pão. Subtópico 2.2, o subtópico do tópico 2, vai dizer assim: a família ajuda a vencer as crises na sociedade. É imprescindível que, no momento de crise, os membros da família pensem conjuntamente em recursos mais eficientes para vencê-las, que saiam das situações mais fortalecidas e que tenham resiliência para levantar e dar a volta por cima, ok? A família, no seu conjunto, no partir do pão e na comunhão, vai ajudar a vencer as crises, tá? No momento, naquela sociedade que vivemos, trazendo para o dia de hoje, ok? Vivemos num mundo antagônico, numa crise, tá? De identidade, numa crise social, mas a família, olhando para essa perspectiva dos estatutos, das leis de Deus e seu juízo, certamente vai conseguir vencer as crises, principalmente executar o partir do pão, nas orações, no lar, ok? Porque a igreja ela começa no lar, é um conjunto. Família e igreja são duas instituições, ok? Criada por quem? Pelo Deus. Próprio Deus criou. E a família é uma instituição mais antiga do que a própria igreja, sendo que Deus cria ambas, ok? E a família e a igreja estão entrelaçadas. Não tem como existir a igreja sem a família e a família sem a igreja, tá? Porque a gente precisa estar em conformidade didaticamente, ok? Em conformidade espiritualmente. A família e a igreja. E vão fazer parte do plano divino através dos tempos. Tanto a família cristã, é claro, né? E a igreja. Isso. Subtópico 3.2.3. Quem vive com as pessoas que amam, melhora a qualidade de vida. Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas. O bom relacionamento, isso, o bom relacionamento familiar é a chave para viver melhor. Em Salmo 128 mostra a felicidade no lar. Perfeito. Lição 5 ainda, subtópico
Claro, eles são 5, o subtópico do tópico 2, ok? Crise externa só ressalta a importância de você ter um porto seguro, uma âncora para estar seguro no mar revolto da vida. Se você passar por uma guerra na sociedade, mas tiver paz em casa, será um ser humano estruturado e saudável. Perfeito, está em nossa lição. Existem famílias perfeitas, existe família perfeita. Não existe família perfeita, mas existe família saudável, estruturada e sólida, onde há respeito no relacionamento, onde cada um membro cumpre o seu papel, onde há cooperação e compreensão entre os membros, onde há amor, responsabilidade e cumplicidade. A família tradicional, considerada por muitos uma falida e fora de moda, juntamente a que nos momentos difíceis da vida nos acolhe, protege e sustenta. É a família nuclear, homem, mulher e criança. Família tradicional, que ainda tem o partir do pão, principalmente a família cristã, a comunhão, o culto no lar, o partir do pão, reciprocidade entre pais e filhos. É uma família, tá, sustentada pelo poder de Deus, é uma família, tá, que existe compreensão e cooperação entre si, uma família estruturada. Lembro que isso através da história da igreja cristã, até mesmo isso no movimento, no crescimento industrial na Inglaterra. Lembro que a Susana Wesley, uma cristã devota da igreja metodista, criava os seus filhos, levando-os, tanto John Wesley e Carlos Wesley, para a igreja e para a escola dominical. Não faltava uma reunião de escola dominical. Eles cresceram estruturado. E esses dois grandes pastores, né, tiveram estrutura na educação cristã, ok? E na proposta da pregação do evangelho. E começaram a pregar em frente às grandes metalúrgicas, no grande crescimento industrial da igreja, da Inglaterra, o crescimento industrial. E o que aconteceu? Mudou toda a Inglaterra. Fizeram um simpósio antes de John Wesley e Carlos Wesley, ok? A Inglaterra social, a Inglaterra economicamente e espiritualmente. Como é que era? Aí fizeram, chamaram eruditos da sociologia da religião, psicologia da religião, antropologia cultural, teólogos, fizeram um grande simpósio da Inglaterra antes, socialmente, né, economicamente, moralmente também, antes e depois de Carlos Wesley. Né? Antes de Carlos Wesley, eles constataram, e John Wesley, né, da pregação do evangelho em frente às grandes metalúrgicas, eles constataram que a sociedade inglesa vivia numa boemia, numa promiscuidade, ok? Uma degradação social e moral, que se encontrava pais de família jogados nas esquinas de vielas, embriagados e se prostituindo. E as crianças sendo criadas, a sociedade, a família inglesa sendo criada nesse preceito de promiscuidade. Mas quando John Wesley e Carlos Wesley resolveram pregar o evangelho, porque aprenderam o estatuto, a lei de Deus, a ética cristã, a ética ministerial, e pregar o evangelho conforme o estatuto, as leis de Deus em frente às grandes metalúrgicas, mudou a questão social da Inglaterra. Tá? E nesse simpósio, todos os eruditos nas ciências humanas, né, como sociologia da religião, psicologia da religião, antropologia cultural, a própria teologia, foram unânimes em dizer que a Inglaterra, antes de Carlos Wesley e John Wesley, vivia numa degradação social e moral e econômica. E depois que o evangelho entra na família inglesa, através da pregação da palavra
em frente às grandes metalúrgicas, por esses grandes homens, tá? A Inglaterra se transforma na maior potência econômica e moral do mundo. Então, a Inglaterra tem dois tempos, duas fases. Antes de John Wesley e Carlos Wesley, e depois de John Wesley e Carlos Wesley. Aí se formaram as grandes universidades, dentro das igrejas metodistas, da Igreja Batista, saem as grandes universidades, ok? Ou seja, o ensino, o mundo acadêmico precisa agradecer as igrejas, por conta, tá, das grandes universidades que saem do seio das igrejas protestantes, por conta de uma mulher, Susana Wesley, que resolve levar os seus filhos, seus dois filhos, João Wesley e Carlos Wesley, a aprender a escola dominical a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os estatutos de Deus. E a Inglaterra se transforma numa grande vertente por conta da pregação da palavra de Deus, por conta de uma família. Isso. Glórias a Deus. Lição 5, ainda, né? Claro, tópico 2.3. A interação dentro do ambiente familiar pode mudar consideravelmente o seu olhar para a vida, com mais otimismo, com entusiasmo, motivação para realização dos seus ideais. Precisamos investir tempo, não só na quantidade, mas na qualidade desse tempo. Ou seja, justamente o que os nossos líderes, tá? O pastor Alessandro Malafaia, a pastora Aline Malafaia, tá? O nosso líder de educação cristã, o doutor Gesiel Cruz, estão promovendo na Assembleia de Deus, a DCG Campo Grande. Justamente é isso. Investir no tempo, não só em quantidade, mas também em qualidade. Vamos ter, né, o quarto simpósio de educação cristã, ok? E tem a temática fortalecendo as bases da educação cristã. Perfeito? Nós estamos investindo em nossos filhos, em nossas crianças, departamento adolescente, de criança, na sua totalidade, investindo, tá, na educação cristã no seu todo, na ADCG Campo Grande, para formar líderes capacitados, tá, para promover o evangelho dentro da sua família e também na sociedade, para fazermos a diferença no meio dessa sociedade, não na sociedade pós-moderna e também na igreja pós-moderna. Tópico 3, tá? Vai falar sobre a família, cuida da saúde dos seus membros, vai cuidar da saúde emocional, psicológica, social e espiritual, é preciso, mas só pode cuidar da família, da saúde emocional, psicológica, né? Social e espiritual, ok? Líderes que são os tipos de Cristo, pais, né? Que o pai representa o próprio Cristo e mães que representam a própria igreja, se estiverem estruturado no conhecimento da palavra de Deus, principalmente na educação cristã, professores. Ok? Subtópico 3.1. Os cuidados com a saúde física são responsáveis pelo bem-estar do corpo físico dos membros da nossa família. Jário, tá? Um testemunho, se preocupou com a saúde de sua família. Marta e Maria se preocuparam com a saúde do seu irmão Lázaro. Isso. Subtópico 3.2, tá? Eu vou logo redarguir esses subtópicos e depois dou a complementação, perfeito? Os cuidados com a saúde mental, subtópico 3.2, é um subtópico do tópico 3. Nós somos responsáveis pelo bem-estar mental dos membros da nossa família. Precisamos compreender que tudo pode suceder ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal. Nem sempre o Estado consegue acompanhar e fazer os tratamentos regulares e adequados a quem tem o autismo, síndrome de Down, tá? Ou neurodiversidade, tá? E também tem uma síndrome do pensamento acelerado
Isso atinge 90% da nossa população, tá? E também atinge quase que a totalidade, ok? De 95% a 98% da nossa membresia, por conta da atual conjuntura da nossa sociedade pós-moderna, das forças antagônicas. É o mal, tá, dos últimos tempos, que precisa ser tratado com homens e mulheres, ok? Cristãos, formado em psicologia, psicanálise e vai por aí fora para poder tratar os nossas crianças, nossos adolescentes sobre essas síndromes do autismo, tá? Síndrome de Down, tá? E também, tá? A questão também, tá? Da síndrome do pensamento acelerado. Isso atinge mais de 90% da nossa população. 1.3. O os cuidados com a saúde espiritual. Nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual dos membros da nossa família, porque nos foi dado, biblicamente, a incumbência de sermos sacerdotes do lar. Devemos interceder pelos filhos e cuidar do bem-estar deles espiritualmente também. Isso, agora sim. Subtópico 1.3, ok? Muitos filhos, o componente da família nasce com doenças genéticas ou hereditárias. Eles são culpados de ficarem ou estarem doentes? Não. Alguns trazem alguma deficiência física congênita desde o nascimento. Precisamos estar por perto, apoiá-los e dar a nossa fatia de contribuição com muito amor, levando ao médico e dando os medicamentos necessários. Cristo ensinou que a qualidade primordial é a disposição de servir, e não um espírito ditatorial. Jesus sabe que todos nós precisamos de relacionamentos sadios para viver. Afinal, Deus nos criou de formas de precisarmos um do outro, ok? Por isso que Deus fez o homem tricotomia, corpo, alma e espírito, e deu uruá, né? Que é o fôlego de Deus, uma partícula de Deus, e esse uruá, que é o espírito de Deus, se comunica com o próprio Deus, tem relacionamento. E não fez igual os animais, que é dicotomia, corpo e alma só. Porque uruá, corpo, alma e espírito, urua no grego, vai se comunicar com Deus, vai ter relacionamento com Deus. Ok? E o líder cristão, ele tem um relacionamento com a sua família, com a igreja e com a sociedade dado pelo estatuto e a lei de Deus, observando os estatutos, a lei de Deus, a palavra de Deus. Isso. Aí eu botei aqui. Hoje, o altruísmo assola a população, que gira em torno de 2% segundo a estimativa. Ok? Acentuando em nosso meio até pelo aumento da população e dos diagnósticos precoces. Aí eu também coloquei aqui também, que é uma área onde eu leciono, onde eu sou formado, né, sou formado em aconselhamento pastoral e psicologia pastoral pela Cândido Mendes, uma pós-graduação. Aí eu botei aqui, o transtorno opositor, tá? Desafiador. Qual é? O transtorno opositor desafiador é o TOD. Por que eu coloquei isso? Vou falar com os irmãos, os professores, o porquê que eu coloquei esse grifo. É a característica por sintomas como irritabilidade, difícil, desobedecer regras, importunar outras pessoas, outras crianças, tá? Intencionalmente, mentir ou agir
ou vingança, ou com crueldade, tá? Que normalmente se inicia na infância, tá? O TOD, ok? É um transtorno, tá? O opositor desafiador, perfeito? Então, a gente precisamos prestar muita atenção sobre o âmbito das nossas classes de criança. Muitas vezes somos professores ou professoras de escola dominical, de classe de crianças, tá? Infanto-juvenil, infantil, e muitas vezes aquela criança, né, ela belisca todo mundo, empurra todo mundo. Não é porque ela quer, é porque ela tem um transtorno, ela tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Ela vai empurrar, mas ela não faz isso porque ela quer fazer, não, porque ela tem um transtorno, ela precisa ser tratada. E muitas vezes, tá, os nossos professores não são preparados para isso, que não tem formação, não tem conhecimento, nem é culpa deles. Entendeu, professores? Então, o que vai acontecer? A criança ela vai desobedecer, ela vai ser difícil de lidar com ela vai mentir, empurrar. Não porque ela quer, porque ela tem um transtorno. E muitas vezes, tá? As tias, as professoras, vai falar assim para os pais: ó, o teu filho bateu em todo mundo. E muitas vezes vai falar assim: bateu no meu também, eu belisquei ele. Porque é falta de conhecimento. E o que vai ocasionar? O afastamento dessa criança cada vez mais do âmbito familiar e do âmbito social e do âmbito eclesial. Ela vai ficando o quê? Excluída do nosso âmbito, por falta de conhecimento, capacidade, ok? Profissional, ok? De um preparo dessas professoras. E muitas vezes essa criança é repudiada. Em vez de tratarmos essa criança por falta de conhecimento, nós afastamos, tolimos essa criança de estar no nosso âmbito por falta de conhecimento. E muitas vezes não é porque ela quer, porque ela tem um transtorno. Perfeito? Esse aqui eu colhi também, tá, do livro do Dr. Ailton Bezerra. Tá? Colhi do livro dele. A síndrome do pensamento acelerado, SPA, tem tomado a vida de quase todos os brasileiros. De fato, a saúde emocional é a base preponderante para um casamento sustentável. Pessoas descontroladas, sem equilíbrio emocional, não conseguem viver a vida comum no lar, ok? E é verdade, é um desequilíbrio emocional no meio da sociedade pós-moderna e da igreja pós-moderna também. Esse âmbito que nós vamos encontrar, professores. Então, precisamos se capacitar. Vai ter a escola, ok? O grande congresso da Escola Bíblica Dominical, a temática é fortalecendo as bases da educação cristã. É exatamente isso, precisamos nos capacitar. Eu também fiz a minha inscrição, eu vou se assentar para aprender, preciso aprender para lidar com a sociedade pós-moderna e a igreja pós-moderna, principalmente com as nossas crianças no âmbito eclesial. Isso, estamos terminando. Em João 11, de 1 a 3, diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu ama. Perfeito. Jesus, ele nunca faz a obra pela metade. Ele foi o maior psicólogo que existiu na face da terra. Lembra quando a mulher do fluxo de sangue, né, há 12 anos, estava afastada da sociedade, 100 metros da congregação, porque era considerada imunda por conta
do fluxo de sangue, afastado da igreja, da família, da sociedade. Quando Jesus, ele, resumindo, ela toca nas orlas de Jesus Cristo, e dele sai virtude, ele fala assim: mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai, seja livre desse teu pecado. Livrou não só ela da doença patológica, mas livrou da parte psicológica, da exclusão da sociedade. Ela podia voltar novamente ao âmbito familiar, ao âmbito social e o âmbito eclesial, tá? No partir do pão e na comunhão com os irmãos. Podia voltar. Ela foi curada de completo, tanto o corpo, a alma e o espírito dela. Socialmente, ok? Ela poderia voltar para sua família. E também o seu espírito, a sua alma, ela foi curada. No seu interior, Jesus visitou a alma e o espírito e curou ela não só patologicamente, mas por completo. E psicologicamente também, porque Jesus, quando faz a obra, ele faz por completo. Aquela mulher foi curada no seu todo. 3.3, terminando. Os cuidados com a saúde espiritual, nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual dos membros da nossa família, porque nos foi dado, biblicamente, a incumbência de sermos sacerdotes do lar. Sim, perfeito. O homem, pai de família, representa o próprio Cristo, tipifica Cristo, ele tem que suprir, tá? Ele é o provedor, ele tem que prover tudo. Ele tem que prover o alimento, ele tem que prover a parte espiritual, oração, ser o sacerdote, tá? Conduzir para o reino de Deus a sua família, ok? Ver a parte da vida psicológica também, perceber. O olhar é a entrada da alma. Então, o chefe de família, assim como Cristo, ele viu, tá, no olhar da pessoa a necessidade de uma cura, de uma libertação, o chefe de família que representa Cristo precisa também ter essa visão cristocêntrica de olhar para dentro dos seus cônjuges, o mãe, o filho, tá, o esposa, o filha, quem seja, e ver necessidade, tá? Não só o que está aparente, uma febre, coloca a mão, precisa do médico, mas também olhar para dentro da alma. Olhar, quando você olha, o olhar quer dizer tudo. Às vezes, olhar quer falar muito, a expressão facial quer dizer muita coisa. Precisa ser um psicólogo também, como Jesus foi o maior psicólogo, e olhar nesses artejos, não só superficialmente, porque muitas vezes um abraço, uma palavra para um filho, para uma esposa, você salva o teu casamento, você salva a tua família, porque você é sacerdote do seu lar. Você é um tipo de Cristo. Foi escolhido por Deus para ser um representante do próprio Deus aqui na terra. Como pai piedoso, Jó tinha muito zelo pelo bem-estar espiritual dos seus filhos. Vivia atento à conduta e o modo de vida dele, orando a Deus para que os protegesse do mal e que experimentasse da parte de Deus a salvação e as suas bênçãos. Jó exemplifica o pai de coração voltado para os filhos, dedicando-lhes tempo e atenção necessário para mantê-los afastados do pecado. Jó fazia isso. Ele oferecia sacrifícios de libação a Deus pela sua família. Sei lá, falava assim, possa ser que um genro meu, pode ser que uma nora minha, uma filha minha, um filho meu, minha esposa tenha pecado, então vou oferecer antecipadamente a minha adoração, o meu sacrifício a Deus. Terminando, conclusão, cuidar da família é uma responsabilidade de todos nós. Sem a família, que nos gerou e nos deu nome e sobrenome, cuidou e nos educou nos primeiros dias, meses e anos de nosso nascimento. Seria impossível chegar ao estágio em que nós nos encontramos, ok? Nos encontramos. Agradeça a Deus pela sua família. Muito obrigado, professores da classe EFATÁ, de ter me aturado até agora. Tá? Estamos todos na linha do entendimento, ninguém é maior do que ninguém. O que vai vencer, o que vai crescer, quem vai ganhar, vai ser o reino de Deus e a educação cristã.
principalmente na Assembleia de Deus em Campo Grande, que velamos pela educação cristã desde os nossos primórdios, já agradecemos. Eu agradeço também formalmente também a todos os professores, tá, que chegamos até aqui nos ajudou o Senhor, tá? E também ao pastor Alessandro Malafaia e sua esposa, pastora Aline Malafaia, e o doutor Gesiel Cruz, que me deu essa tão grande oportunidade, junto com nossos pastores, de estar lecionando novamente essa lição tão importante, tá, para nosso crescimento ministerial e espiritual. Ok, família? Projeto de Deus. Lembrando que essa lição 5, ok? Ela vai ser lecionada no próximo dia 4. Deus abençoe a todos.